Olá! Hoje é o lançamento do novo livro de Agueda, Alquimena. Agueda, é um prazer de reencontrar você. Acho que você lançou o seu primeiro livro há 3 anos atrás, que eu me lembro. Então é um prazer lhe ver de novo. Você pode apresentar um pouco este novo livro? Então, esse novo livro, Rainha Alquimena, diferente do outro, ele se passa num período mais antigo, né? Que vai ser já o final das crenças mitológicas para um período com pé no monoteísmo. Então, a gente está saindo de um período onde se acreditava em vários deuses para a crença em um só Deus. E é mais assim, é um romance, ah, eu diria, para mim, né? E para outras pessoas que me comentaram, leram e conversaram comigo, muito emotivo, muito coração mesmo. É a história de uma princesa que foi obrigada a casar com um rei politeísta, enquanto ela tinha uma crença monoteísta e não gostaria de se casar com ele. Aí ela virou rainha e teve que lidar com um reino totalmente diferente do dela. Então é já um tema dos conflitos das religiões. É um tema muito atual, que nós sabemos que no mundo de hoje tem muitos conflitos religiosos. Então, o que levou você a desenvolver este tipo de história neste momento da história da humanidade, que, como eu falei, é muito atual? É, ele, o livro ele não aborda tanto é, a história, ele não discute a questão religiosa, mas ele apresenta dois personagens que diferem muito. Então, a parte religiosa é um que a mais para mostrar o quanto eles são diferentes. Então, é mais uma questão de conflito entre os dois também. É mais uma coisa para apimentar essa relação tão conflituosa. Então, você sair do universo de Londres, do universo do detetive, para entrar agora mais nos tempos antigos. E onde você encontrou sua inspiração? Leituras, livros de histórias, pinturas? Me conta um pouco. Ah, livros, eu gosto muito de ler. E sempre gostei muito dos deuses gregos, dos mitos, né? Então, sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, uma coisa que sempre me encheu os olhos. E aí, no livro, não vou dizer qual, mas acho que assim, dá para adivinhar um pouco. Ele fala de um dos mitos, né? Da, que vem da mitologia grega, retrata um dos mitos, que é um dos que eu mais gosto, né? E também a mitologia grega tem muito aquela coisa da mistura do homem com o animal. E eu acho que é como se fosse captar uma essência que a gente perdeu um pouco. Então eu gosto muito disso. É muito. Trata muito do instinto, né? Os mitos. É como se fosse uma animalização, né? Então é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E eu quis escrever sobre isso. Também influência de livros, sempre. Nos dois, nas duas vezes que eu escrevi, um foi Sherlock Holmes e Agatha Christie, e esse foi mais histórico, os mitos, os deuses gregos, que são fantásticos. O mito que você faz referência, imagina, com o touro, é o Minotauro, é o famoso labirinto, isso que ele inspirou, que estava situado na Creta, que é uma ilha grega do sul da Grécia, que desenvolveu uma civilização brilhante. Então, é isso mesmo? Adivinhou, tem esse mito mesmo. É bem. Eu acho que é o meu favorito. É o meu mito favorito, é o do Minotauro, do labirinto. Eu acho que ele traz a representação de muitas coisas da mente humana, se você for trabalhar ele, né? Então, ele está representado no livro, acertou, direitinho. Me fala, nestes 3 anos que separam estes dois livros, o que você fez? Qual é o trabalho que você desenvolveu? Você levou o livro em vários lugares? Você já pensou ao segundo? Como é que foi sua mente neste tempo?
Na verdade, o que aconteceu é que eu demorei para publicar, porque o que aconteceu? Eu já tinha esse pronto, aí eu tinha parte desse, aí eu publiquei esse e terminei o segundo. E aí a demora foi só publicar mesmo, porque é um processo lento, exige revisão, você escolher capa, várias coisas. Então, foi um atrás do outro, mas a demora foi só a publicação mesmo. Quais são seus projetos? A gente pode já falar do futuro, porque com certeza você tem um futuro promissor como escritor. Eu gosto muito de escrever, mas assim, eu procuro não me cobrar, porque eu não escrevo como, eu tenho que escrever. A história vem. Então, no momento que eu tiver que sentar e escrever, eu vou lá e faço com prazer, com aquilo que veio, não forço. Então, o futuro, se vier outra história, a gente terá outro livro. E o que eu poderia falar, olhando para você hoje, que você é muito grega. Você parece uma princesa grega. Obrigada. Tudo a ver com o meu livro. Tá perfeito. Muito obrigado. Sucesso. Eu que agradeço. Obrigada.